Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos receber Neuza Rodrigues, autora de Tequinho, o Menino do Samba. E vamos tecer narrativas por aqui. Deixa eu fixar o coisa. Neuza já entrou, só espera um pouquinho que eu já vou chamar. Vamos deixar um pouco as pessoas entrarem e deixa eu fixar aqui o nosso assunto. Pra todo mundo que entrar saber do que a gente está falando. Peraí. Publicar, desenhando narrativos. Peraí, gente, quanta gente entrando, que alegria! Já eu dou atenção, é só porque eu tô tentando fixar aqui o nosso assunto, porque assim as pessoas que vão entrando, elas já conseguem saber do que a gente tá falando. Só que tudo é um aprendizado. Outro dia eu botei direitinho, hoje tô tomando uma surra. Consegui, gente. Agora tá fixo aí. Todo mundo que entrar... Ah, o que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui? Ah, não. Ah, tá. Gente, eu vou ter que sair e entrar de novo. Não preciso não. Voltou pra mim. Porque virou pro outro lado e eu não tava sabendo. Deixa eu só botar aqui em pé. E vamos chamar Neuza Rodrigues. Porque tudo dá errado, sabe? Na hora de você começar, tudo acontece. Tudo. Já vou chamar. Vamos lá? Vamos lá, vou convidar a Neuza Rodrigues para estar aqui batendo um papo com a gente. Vamos lá, já chamei. Neuza, só falta você aceitar. Oi! Olá! Tudo bom? Antes de começar a nossa live, a gente tem uma surpresa. Tá ouvindo bem? Estou. Ah, tá. Antes de começar, a gente tem um presente para você. Não é uma surpresa, é um presente para você. Vou tirar o óculos, não vou enxergar mais nada, mas eu vou conseguir trabalhar melhor, tá? Então agora, gente, é hora de história. Vamos lá? Agora eu vou contar para vocês a história de Tequinho, o menino do samba. Tequinho, ele nasceu numa comunidade, em uma casa grande, cheia de janelas, um quintal enorme. E nesta casa, daquelas janelas, naquele quintal, Tequinho via entrar várias pessoas, todas relacionadas ao samba. E Tequinho ele adorava, ficava adorando que ele tinha aquela barulhada toda. Tequinho começou a via chegar ritmistas. E Tequinho adorava esse som. Gostava demais. Tinha baianas, mestre-sala, porta-bandeira, todo mundo entrava e saía daquela casa. Tequinho adorava tudo isso e foi crescendo neste meio. Chegavam mais ritmistas. Tudo naquela casa virava samba. E Tequinho viu tanta coisa de samba, que ele viu nascer dentro da casa dele uma escola de samba, onde todos se juntavam para escolher tudo. Nome da escola, a cor da escola, tudo. Ele viu acontecer isso e ele adorou. Ele ficava encantado. Ele se apaixonou pelo tamborim e ficava encantado com esse som. Toda vez que tinha esse som, Tequinho ficava ali, ó,
já queria aprender. E como ele ia aprender? Ele precisava crescer. Mas ele ficava sempre ouvindo as histórias da sua bisa. E ele adorava, essa era a história que ele mais gostava, era da formação dessa escola de samba. E Tequinho ficava maravilhado. Tinham mais ritmistas. Bandeiro, mestre-sala, porta-bandeira, era muita gente, a velha guarda toda. E sempre que tinha essas reuniões, a vovó, a bisavó dele, fazia uma feijoada grande. E o samba ia até de manhã, todo mundo sambando. Tequinho ficou tanto tempo com isso, que hoje Tequinho é um ritmista. Até hoje ele é ritmista nessa escola, adora o seu tamborim. E ainda tem mais. Ele sonha em ser mestre de bateria. Ele sonha em fazer todo o som daquela escola de samba funcionar. Gostaram? E aí? Vem pro samba você também? Arrasta em sofá. Chama a vovó, chama o vovô. Vamos embora. Hoje é dia de samba. Bom, Neuza Rodrigues e Alex Lima. Vamos lá? Agora vamos ao nosso bate-papo. Ui, suei. Muita responsabilidade. Muito obrigada. Primeiro, eu quero dar boa noite a todos e a todas que estão aí nos vendo, né? Pela primeira vez, eu vi alguém contar a história do Tequinho. Ah, que lindo, que bom. Fiquei muito feliz. Muito obrigada. Muito obrigada pela surpresa. Muito obrigada pelo presente. Adorei. Espero ter representado pelo menos um pouco da história, né? Muito bom. Espero ter passado esse sentimento dessa história, né, para você. E, assim, eu, mais ou menos, agora já sei quem é Neuza. E vamos lá, vamos... Agora as pessoas querem saber quem é Neuza Rodrigues. Fala um pouco de você, para que as pessoas te conheçam. Bom, eu sou Neuza Rodrigues, professora da rede municipal desde Congelou um pouquinho, mas já vai voltar. O meu não congelou. Ah, congelou um pouquinho. na rede desde 77. Trabalhei em várias escolas, já dirigi creche, já fui coordenadora pedagógica, já fui professora articuladora. E sempre gostei da educação infantil. Foi o lugar que eu mais tempo fiquei, foi na educação infantil. Trabalhei na sala de leitura da Aníbal Machado durante 6 anos. Foi ali que tudo começou. Ai, que bom. Pode continuar, vamos lá. Tá à vontade, hoje é para você falar. Então, a gente vai falar de narrativa, né? De livros, essa coisa toda. Quando eu estava na sala Só de um pouquinho, leitura... Neuza. Antes, vamos só para poder ficar mais claro para as pessoas, dar uma pincelada do que é uma narrativa. Até para poder as pessoas entenderem do que a gente está falando. Que é tecer uma narrativa, né? O que você acabou de fazer, você faz isso bastante nas suas lives, né? Você conta uma história, que pode, às vezes, a história existe, né? Já tem livro publicado, e tem histórias que a gente inventa. Por exemplo, eu comecei a contar histórias quando meu filho nasceu. Meu filho nasceu e ele foi crescendo e ele dormia com histórias. Ele adorava que eu contasse história para ele. Naquela época, ele hoje tem 40 anos, não se tinha muitos livros, né? Livros infantis. E aí tinha os livros que ele tinha, já tinha contado, todo dia contando uma história. Aí eu comecei a incentivar ele a me dar os personagens. Você quer que eu conte a história de quem? Aí ele falava, eu quero do cachorro, do homem, do chinelo. Aí eu tecia aquela narrativa em cima dos personagens que ele me dava. Ele começou a perceber, eu acredito, ele tinha uns 4 anos, que quanto mais difícil eram os personagens que ele arrumava, mais tempo eu ficava com ele no quarto.
E às vezes era um personagem que assim, eu tinha uma dificuldade muito grande, porque ele pegava o astronauta com o pirata e falava assim, aí eu tinha que pensar e ficar indo. E assim eu fui me interessando por esse universo, de pegar os personagens e tecer uma história. E depois na Aníbal, assim, a gente eu tinha uma sala de leitura, tinham muitos livros, mas às vezes as professoras chegavam para mim e falavam, Neuza, você tem algum livro aí que fala de determinado assunto? Porque as crianças eram 4 e 5 anos, e às vezes a gente estava trabalhando com um projeto e queria contar a história para começar, né, a dar o andamento daquele projeto. E muitas das vezes, muitos assuntos que elas me pediam, a gente não tinha. E a gente tinha que escrever, tinha que criar. Os livros saíam, as histórias saíam assim, para que a gente pudesse dar conta de estar conversando com as crianças sobre aquele determinado assunto. E o Tequinho não foi diferente. O Tequinho, posso falar dele? Pode, com certeza. Travando. Tá travando, gente. Isso é coisa do Instagram, mas tá tudo bem. Vai melhorar. Ai, congelou. Congela, às vezes congela um pouco. O Tequinho, o carnaval era um assunto que não tinha, né? Antes, esse livro foi o primeiro livro, Tequinho Menino do Samba, foi o primeiro livro a falar da cultura do carnaval e do samba para criança. Todo ano, quando começava o ano letivo, às vezes o carnaval era em fevereiro, às vezes era em março, a gente também corria, né, para estar conversando com as crianças, porque, afinal de contas, a gente mora numa cidade e que se faz o maior carnaval do mundo e o maior espetáculo a céu aberto, que é o desfile da nossa escola de samba, né? E a gente não tem livro, não tem nada que fale disso. E ia passando, a gente ia conversando, né? Pegava os assuntos, descia a faixa etária para que a criança pudesse entender. E aí surgiu uma oportunidade. Na época eu saí da Aníbal, fui para uma creche, aí já foi em 2003, quando as creches saíram do desenvolvimento social e foram para a educação. Eu fui para a creche, depois saí da creche. Quando eu saí da creche, eu falei, eu quero ir para Mangueira. É a minha escola de samba, né? Eu falei, eu quero trabalhar naquela comunidade. E acabei indo para uma escola, tinha educação infantil até a 4ª série. Então, eu tinha uma turma de educação infantil e fazia dobra, né? Porque eu só tinha uma matrícula, na 4ª série. Um dia, uma colega chega e fala que abriu uma pós-graduação na Estácio sobre carnaval e cultura. Aí eu me inscrevi e acabei que fui a única que conseguiu fazer a inscrição, comecei a fazer a pós, foi muito, muito gratificante para mim. Eu conheci assim, as coisas, os bastidores de carnaval, que eu era uma carnavalesca, mas não entendia muito de como as coisas surgiam, né? Como era botar uma escola de samba na avenida. E aí chegou a época de fazer de terminar, foram 2 anos, né? Tem que fazer um produto. Então, na minha sala tinha... Só que não era... A pessoa que não era mais ligada a carnaval era eu. Então, tinha carnavalesco, tinha Rei Momo, que era o Alex, né, meu amigo. Tinha gente que vinha de São Paulo, que era o diretor de escola de samba de São Paulo. E o meu professor era o Milton Cunha. Tinha uma cadeira que o Milton Cunha dava. E eu, naquela época, já comecei a pensar em escrever alguma coisa para criança sobre carnaval, porque eu pensei, eu tenho vontade de escrever alguma coisa. Já sei algumas coisas de carnaval que eu possa estar conversando com as crianças. E aí eu conversei com o Milton Cunha, falei da minha ideia, ele me super, assim, é uma pessoa super para cima, super me deu força, escreve, vai, faz e tal. Aí fiquei com aquilo na cabeça e comecei. Eu encontrei o meu primeiro escrito. Isso aqui foi o meu livro. Foi assim que eu comecei. Era Tequinho, né? O Menino do Samba, escrito a caneta, a autora Neuza Rodrigues e ilustrador Alex Oliveira, que seria ele que faria a ilustração. Aí escrevi, fiz as páginas, cada página. Hoje, olhando, eu vi que eu mudei algumas coisas, mas não mudei muita coisa, não.
O livro pronto, desta forma, eu falei, não sei fazer desenho, porque eu sou copista. Eu amplio qualquer desenho, mas eu não sei criar. Aí um dia eu fui a uma reunião da primeira CRE na editora Rovelli. Assisti a reunião, aí desci, fiquei olhando os livros e perguntei à menina recepcionista se ela tinha algum livro que falasse da cultura do carnaval. Ela disse que não. Aí eu falei para ela, eu escrevi um, bem humilde, né? Sem graça. Falei, pois eu Eu escrevi um. escrevi. Aí ela virou para mim e falou assim, então traz aí, vou te dar o telefone do diretor lá, né? Do dono, né? Da editora. Ela me deu o telefone e fui embora. Fiquei com o telefone uns 15 dias, vou encurtar bastante, senão a gente delonga muito. E aí um dia eu resolvi ligar, ele pediu para eu levar, e ele foi abrindo, esse papel parecido com esse, ele foi abrindo, no final ele falou, por mim, está editado. Aí eu voltei, aí teve aqueles trâmites todos de conversa com tinha lá o setor, né, que era o editorial, conversei e resolvemos fazer. Aí surgiu um grande problema, quem vai ilustrar? Aí apareceu um ilustrador, não foi muito bacana, as coisas não gostei e tal. E aí a gente acabou convidando o Melo Menezes, que é um artista plástico maravilhoso, que fez essa linda ilustração, que eu sou apaixonada, né, do nosso É lindo nosso mesmo. Tequinho. E esse livro também, assim, a gente prestar atenção na história, a gente observa que o Tequinho, ele aprende no ócio, né? O ócio dele é um ócio criativo, né? E as nossas crianças de comunidade que têm alguma manifestação cultural, é dessa forma que eles absorvem a cultura, né? Nesse ócio. Que ele está ali, as Isso. coisas vão passando, as coisas vão acontecendo, entendeu? E na Mangueira eu tive a oportunidade, numa quarta série, de ter meninos que já tinham 3 carimbos no passaporte porque eram ritmistas da bateria, entendeu? E eles não tinham noção desse valor, dessa cultura do carnaval, do valor deles, porque a escola de samba só sai porque tem uma bateria que segura, porque tem uma ala da baiana, e essas pessoas são todas da comunidade, entendeu? Então eu dizia para eles assim, eu vou dar um presente para vocês, eu vou imortalizar vocês, eu vou escrever um livro, eu brincava muito com eles. E quando saiu o Tequinha, não podia. Oh, meu Deus, fugiu a palavra. Eu não podia lançar esse livro, né, se não fosse na quadra. Então, o livro foi lançado na quadra da escola no dia do meu aniversário de 2009. Foi o lançamento dele. Olha que legal. Oi? Muito legal. Muito É, legal. foi. E ser A um lugar bateria onde estava você se presente. identificava, num lugar que você se identificava, que você gostava, porque era a sua escola, né? Minha escola. E com as crianças que foram referências para essa história, né? Para Isso. tecer essa narrativa, foi possível, né? Agora, e o Tequinho? Você tem ainda contato? Tem uma noção de como O ele está hoje? Tequinho, ele está com 18 anos. Ele é filho da Adair. A Adair é diretora de uma escola da primeira CRE, Marechal Trompovski, que fica na comunidade da Mangueira. Fica lá embaixo, na Visconde de Niterói, perto do Corpo de Bombeiro. E ela me falava muito dele, porque o Tequinho, Cláudio Júnior, que é o nome dele, né? Ele toca tamborim desde 3 anos de idade. E ele Olha que gostava legal. muito, né? Estava sempre envolvido com isso, não gostava muito da escola, ela falava para mim, eu dizia para ela, deixa ele tocar, deixa ele fazer o que ele quer, deixa ele crescer, que daqui a pouco ele... Entendeu? Então ela contava muito para mim as coisas dele, a gente trocava muito, porque eu tinha o meu filho, ela dela. E aí esse livro realmente foi em homenagem a ele e a todas as crianças da comunidade. Ai, que bom, que legal. Vamos dar mais uma continuidade aqui. É, a gente acabou de fazer a narrativa do Tequinho, né? Acabamos de fazer uma narrativa que foi a história do Tequinho. Para quem não viu, eu acabei de contar a história aqui do Tequinho, que foi o livro. O que te motivou, você já falou, eu acho mais ou menos, não, mas o que te motivou a escrever sobre um menino de comunidade?
Então, você podia ter pego qualquer uma outra criança, mas o que te motivou a escrever sobre este menino desta comunidade? Porque, assim, desde pequena, eu morei em Vicente de Carvalho. Então, eu sou de uma família portelense. Em frente à minha casa, tinha uma família que era imperiana. Torciam pelo Império Serrano. Tinha uma senhora que saía na ala das baianas, né, do Império. E todo ano, quando chegava o dia do desfile, essa senhora vestia a baiana cedo e ficava andando na rua, subindo e descendo, que é uma rua subida, assim, uma rua de subida, né, em Vicente de Carvalho, e eu ficava assim, devia ter meus 8 anos, 9 anos, assim, apaixonada por ver aquela suntuosidade, aquela coisa assim, maravilhosa, porque antigamente as baianas elas levavam um tabuleiro na cabeça e tinha luzes, tinha coisas assim muito legais. E essa família tinha muitos meninos. E eles, em dias normais, quando vinha todo mundo da escola, de tarde, eles jantavam, e dava umas 7h30, eles se reuniam na porta de casa, cada um pegava uma lata, e eles tiravam sons dessas latas como se fossem uma bateria de escola de samba. Um deles hoje é mestre, não sei se é esse ano ou se foi ano passado, se ainda continua, ele é mestre de bateria do Império Serrano. Entendeu? Olha, Então, volto a falar da questão do ócio criativo. Como é bom, entendeu? Como eles vêm, a maioria estão em bateria de escola de samba, são mestres de bateria, estão envolvidos com essa cultura do carnaval. Então, assim, eu e sempre trabalhei, eu sempre dei preferência por trabalhar em comunidade, em escolas que tivessem as crianças mais desfavorecidas, porque eu gosto muito do que eu faço, entendeu? Eu me dedico muito e eu acho que é lá que eles precisavam de mim. Era ali que eles precisavam de mim. Então, eu sempre estive ali. Sempre gostei de trabalhar, então era o meu universo. e o samba? Por que a escolha do samba? O samba, o Por que livro, falar de samba? porque por vários motivos. Primeiro, que não tinha. Hoje você encontra, né, outros livros que falam da cultura do carnaval e do samba, mas não tinha. E eu acho que, assim, eu não consegui entender a nossa cidade do Rio de Janeiro com essa festa lindíssima, esse carnaval maravilhoso, o melhor carnaval do mundo, trazendo turistas de todas as partes do mundo para vir para cá para ver, e a gente não tinha um livro que falasse disso. Entendeu? Da escola de samba em si. Já do carnaval também não tinha. Mas da escola de samba, que é o maior espetáculo a céu aberto, a maior festa do mundo, a gente faz. E como não tem um livro? Sabe? Como também as crianças não se verem representadas. Porque eu quando conto essa história, quando eu vou em escolas para conversar com eles, para fazer algum projeto, eles se sentem muito bem. Quando a comunidade de escola de samba, eles se sentem representados. Isso aí é muito importante. Que a É criança a se veja. representatividade, né? Se ver naquela história e poder sonhar, né? Com Porque se certeza. você contar uma história de princesas e príncipes dentro da comunidade, dependendo da comunidade, não vai ser tão interessante quanto uma escola de samba, ao meu ver. Porque são histórias que, por mais que ele vai dizer, tá, ele sabe que o castelo não vai chegar, que não vai chegar lá no coisa. Agora, se você falar de samba, do ritmista, não sei o quê, ele pensa, opa, eu conheço um assim. Às vezes é um pai, é uma tia, é uma pessoa que está ali dentro daquela família, né? Então, muito boa a sua tirada, né? O seu olhar para dentro dessa sala, para dentro desta comunidade, né? Que não adianta só você estar na comunidade. Acho que você tem que viver aquela comunidade. Eu sempre penso assim, a gente precisa viver aquela comunidade. Você não vive na comunidade, você precisa viver a comunidade para poder você trabalhar melhor, você entender as coisas, né? E como surgem as narrativas dentro da sua cabeça? Como isso começou a surgir? Você já falou que veio através do seu filho, de contar histórias, mas como surgiu? Veio a ideia que você parou e falou assim, oh, eu vou contar a história desse menino. Eu estou gostando disso. Como é que isso foi? Primeiro, como as narrativas vêm, eu tenho outros livros. Publicado, eu só tenho Tequinho, o Menino do Samba,
e Tequinho e o ensaio da bateria. Eu não tenho aqui nenhum, entendeu? Porque os livros que eu fiquei é porque estavam no meu carro, mas ficam sempre no trabalho, né? Então, e também assim, tem, se alguém chega para mim e pede, eu dou e acabo ficando sem nenhum. Eu aceito um tequinho, hein? Vai ganhar. Eu aceito um tequinho, eu acho. Acho Então, por exemplo, justo. o Tequinho, ele veio. Eu pensava em fazer, eu fiquei trabalhando na minha cabeça. Eu fiquei imaginando ele, como que seria, como que eu ia colocar, arrumando. O dia que eu sentei para escrever, eu escrevi da primeira à última página. Foi direto. Eu peguei uma folha e fui escrevendo, 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 escrevendo. Depois fui dividindo e o livro estava pronto. Alguma coisa, um ajuste aqui, um ajuste ali, mas foi dessa forma. E nós, professores, a gente faz muitas narrativas. A gente, às vezes, quando quer estar num projeto, a gente procura livro e não tem. Aí, assim, eu sempre faço isso. Eu sento e escrevo. Eu sento e escrevo. Eu faço isso Eu também. tenho um, eu tenho um livro. Vou pegar rapidinho um livro para Pode mostrar. pegar. Espera aí. Estamos aqui conversando com Neuza Rodrigues. Excelente. Eu me identifico muito com ela, porque esse amor todo pela profissão, pela educação infantil, é isso que me move a estar aqui com vocês hoje, a estar aqui esse tempo inteiro. E é isso que me. E ela tem me. Desde que eu conversei com ela, tem me deixado assim, tem me incentivado mais a querer mais e mais e mais. A acreditar que é possível. Pode falar. Ó, eu trabalhei, fui PA de uma creche, Quinta do Caju, lá dentro do Caju. E a gente, eu junto com as PEIs, né, nós resolvemos fazer um projeto sobre as crianças daquela comunidade, né? E conversamos sobre as crianças. E o Caju, ele tem uma história muito interessante, que é do Dom João, né? Dos portugueses, né? Que chegaram, moraram na Quinta da Boa Vista, mas o Dom João ia para lá tomar o tal do banho, né? Porque ele tinha umas feridas, parece que mordida de carrapato, ia para lá tomar um banho, e lá tem até a casa de banho dele. E aí a gente falou sobre os portugueses e falou, vamos falar sobre os índios. Como falar sobre os índios, gente? A gente tem berçário e até maternal 2. Como falar? Não tem livro, não tem não sei o quê. Falei, vai ter. Aí eu falei, que linguagem a gente vai usar? Como fazer? Sentei com elas e tal. Aí eu falei, a palavra invasão, eles conheciam muito bem, porque toda criança de comunidade sabe o que é invasão, né? É. Invadiu, invadiu. Então, eu fiz um livro e coloquei o nome O Dia que os Portugueses Invadiram Pindorama. Aí contei, tinha uma menina que era auxiliar de serviços gerais, que ela desenhava muito bem. Então, eu fiz esse livro desse tamanho, ó. Vou chegar para Olha trás. que lindo! Então, essa menina, Rosângela, ela fez as ilustrações. Então, eu não tinha a narrativa, eu criei a narrativa. Não vou contar. É só para vocês verem o que a gente pode fazer. É Entendeu? Às tornar vezes, possível, né? oi? Tornar Oi? possível. Tornar possível. E ela, sabe, eu fui conversando com ela como eu queria. Enfim, saiu. Entendeu? E eles conseguiram entender. Ficou fácil porque ficou grande. Eu gosto de mostrar as coisas dos bebês assim, grande, porque aí a gente vai falando, a gente vai mostrando, vai conversando com eles. E foi muito bom. E eu tenho certeza que tem muito professor, eu que já fui PA de várias unidades, tem muita gente fazendo coisa muito boa. Eu tenho um orgulho muito grande de ter me formado pela rede, né? E de estar na rede esse tempo todo. Né? Eu Hoje eu também me sou formei PEI. pela rede. Eu entrei como P2 e me aposentei e fiz o concurso para PEI. E até o ano passado eu estava como PA de uma creche e agora eu estou na GED. Estou lá com o E uma resgate. trajetória linda, que muitas pessoas aqui falando, trabalhei com ela, foi maravilhoso.
Algumas eu enxergo, outras não. Eu não Beijo, consigo, eu não Flávia. consigo ver. Dá beijo para todo mundo, gente. É porque eu, Alguns aí eu, eu tenho, tô vendo, eu não consigo enxergo daqui. todo mundo falando, então uma trajetória linda, você pode botar sua cabeça no travesseiro, que tem sido uma trajetória linda. E eu espero, assim, fazer pelo menos o mínimo dessa trajetória, sabe? Poder levar esse Você legado já aí. está, você já está fazendo muito. Eu te admiro. É uma honra para mim estar aqui. A gente se conhece tão pouco, mas a gente se falou um dia, nunca mais parou de se falar. Eu E eu tenho acho, muito orgulho de eu você tenho estar pensado, na CRE que eu trabalho. é uma cumplicidade muito grande. Eu consigo, assim, eu lembro do dia que a gente, que eu falei com você a primeira vez, era 8h11, 10 e muita coisa, a gente estava tendo que desligar, e era assim, muitas coisas, e eu também gosto disso, eu também faço isso, eu também aquilo. E tipo assim, essa live era uma coisa muito esperada por mim. Enchi o saco da Pola, da Simone, da, da coisa, fiz a Simone trazer chapéu para fazer o tequinho, que eu não tinha chapéu de samba, porque eu sou trancada, que eu não posso fazer, eu não posso sair. Aí, aqui dentro eu botei um chocalho, porque o tequinho precisava fazer barulho. E ele estava fazendo barulho. E aí, depois o tequinho vai virar um jarrinho de planta, como todos os outros que eu fiz, e vai ficar ali na E estão varanda. ficando lindos. Entendeu? E tive que fazer o tamborim com papelão, porque eu não tenho nada. E assim, essa coisa de você querer fazer o melhor, não adianta você reclamar, mas não tenho nada, não vou fazer nada, vou sentar e vou bater papo. Não, é possível que eu faça, eu consigo fazer, e conseguir fazer um pandeiro. E que faz barulho realmente, se eu soubesse tocar seria maravilhoso, eu não sei. E fui lembrando de cada coisa, e eu passei um dia inteiro nisso, porque eu queria que tivesse todas essas coisas. Então, é assim, eu vejo na gente, eu vejo em você, assim, muito de mim, né? Eu me encontro em várias histórias que você fala, em várias maneiras de pensar, porque eu sou exatamente desse jeito. E tenho, assim, essa intenção. Já falei para todo mundo que trabalha comigo, vai me aturar na sala até eu ficar velha. Não quero saber, porque eu não vou sair de sala. Não quero a parte Eu falava a burocrática. mesma coisa. Não fala muito não que tu paga a língua. Eu falava a mesma coisa. Não, mas Deixa aí você eu saiu falar, com pouco tempo. deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou... Depois eu vou te mostrar. Eu estou fazendo a releitura com essa questão de que vamos contar história, mas tem que ser de domínio público, né? A gente não pode estar contando história sem autorização do autor, aquelas coisas e tal. Aí eu fui e peguei o conto de Andersen, A Princesa e a Ervilha, e estou fazendo uma releitura. Estou Ai, fazendo, que não, legal. já está pronto. E agora estou fazendo as ilustrações, como eu falei para você. O que eu fiz? Eu fiz tecido, tinha tecido, camisa, pedi camisa do meu filho, rasguei para fazer a Biomish. Tem alguém E dizendo, vem trabalhar com a gente. Eu não sei se é você ou se sou eu. foi. Eu não posso abandonar meu povo. Tem que ser a Que Neuza. foi? Eu não posso. Priscila me mata, tá aí me olhando. Pola me mata e Selma, não posso. Tem alguém, Sobreira Aranha, eu acho que está escrito. Tá chamando para ir trabalhar com eles. Com ela. Vem trabalhar com a gente. Não sei quem é. De repente até conheço o nome da Aí eu portuguesa. fiz as bonecas. Eu estou montando os cenários para fotografar. Eu vou contar essa história. Acho que daqui a uma semana dá para fazer isso. Eu vou contar Ah, você e vou gravar. não quer vir contar no nosso canal, não? Pode ser, pode ser, Pode pode ser. ser, bom, uma boa Tá ideia. A gente combinado. marca o dia e, Me e dá conta aqui. Quando você estiver pronta, você me fala. uns 6 dias aí. Não, Vamos quando você ver estiver com ela se... pronta, você fala assim, ó, já Tá, estou com ela pronta. Aí eu marco o dia. tá Entendeu? bom. Pode ficar calmo. Que eu sei o que é para fazer isso. Assim, os personagens, você vive cada um deles?
Quando você está criando os personagens, você vive a história de cada personagem? Você consegue se Não, porque imaginar no assim, lugar dele? eu escrevo para criança, né? E eu tenho 5 netos, tá? Então, quando eu escrevo, a não ser o caso do Tequinho, porque o Tequinho eu já tinha meu muso inspirador, né? Mas, Isso. assim, eu penso nas crianças que estão ao meu redor, de casa, quando estou no trabalho, as crianças da creche, da onde eu esteja, entendeu? Eu não me coloco no lugar, não. Não me coloco no lugar do personagem, não. Eu Então, olho você alguém, consegue, na hora que você está escrevendo, você se coloca no lugar da criança que vai ouvir, para saber que sentimento ela vai ter. eu me coloco. E eu me coloco também, assim, é óbvio que o Tequinho foi o meu primeiro livro e a gente aprende, né? A gente faz, aí a gente vai vendo, eu, assim, poderia fazer dessa forma, sabe, isso aí atingiria mais as crianças, aquelas questões do imaginário também, de não ter as respostas todas prontas ali, né? No livro, para alguma coisa que faça com que eles tenham que usar a imaginação para poder encontrar, entendeu? Então eu tenho alguns outros. Eu tenho um livro que fala de arte para criança, que se chama E o Arame Farpado Ficou Encantado. Isso aí foi uma exposição que eu vi em Paraty. Eu fui a Paraty e vi uma loja, uma casa, né, com umas coisas feitas com arame. Aí entrei e fiquei maravilhada. Eu fiquei tão maravilhada que eu ficava assim, ai, que coisa linda, ai, que coisa linda, que a pessoa falou, você quer conhecer o artista? Quero. Aí veio a moça que fez os trabalhos, entendeu? Aí eu vim para casa com aquilo na cabeça, vim no ônibus, eu tinha ido até de ônibus, vim pensando, quando cheguei em casa, eu falei, eu vou escrever um livro sobre aquela obra daquela artista. E escrevi. Só que, assim, livro, você que está entrando, né, nesse mundo, e para quem está nos ouvindo também que quer fazer, primeira coisa que eu digo, faça. Tem vontade de escrever? Escreva. Acredita que você pode e faz. E aí vai procurar, entendeu? Bota embaixo do braço, hoje não precisa tanto que você vai pela internet mesmo, você pode mandar os seus textos, né? E você tem resposta, sabe? Ele sempre responde. E vai, porque eu, quando comecei a escrever, eu ouvi de uma escritora, quando eu fui conversar com ela, eu também tinha escrito o livro, mas ainda não tinha procurado uma editora, a pessoa disse para mim assim, eu levei 10 anos para que uma editora se interessasse por um livro meu. Quando eu virei as costas, eu falei, mas eu não vou esperar esse tempo todo, não. Eu só falei isso. E as palavras têm poder, né, gente? Eu escrevi o livro, a primeira editora que eu procurei, e eu editei. Entendeu? Foi assim, as coisas para cada um acontecem diferente, mas a gente tem que ir, sabe? Tem que fazer, tem que acreditar e tem que botar a cara, como diz o outro. Botar a roda para rodar, né? Tem que A fazer, tem roda que. para Agora, isso. no final de um livro, que você acaba de escrever uma história, como você se sente? Qual o sentimento que toma conta de você quando você termina de escrever, de botar para fora aquilo tudo? É uma sensação, é a mesma sensação que eu sinto quando tenho no meu trabalho, quando eu tinha um projeto que chegava ao ápice de que agora a gente tem que mostrar para os responsáveis, mostrar para a comunidade o nosso trabalho, entendeu? Eu, nessa última creche, José Marinho, lá em Santa Teresa, na comunidade do Morro dos Prazeres, eu fiz não, nós fizemos 2 feiras literárias, e que foi assim, quando a primeira, que era uma coisa nova para mim, uma coisa nova para as meninas lá, para o rapaz, que tinha um rapaz, né, o Alex, e a gente conseguiu, foi muito trabalhoso, assim, mas quando a gente conseguiu tudo pronto, que a gente abre a creche
E a comunidade vem, e você olha e você vê 97% dos responsáveis presentes. E as pessoas... Gente, assim, é a mesma... quando acabo de escrever um livro, é a mesma sensação que eu sinto de ver as professoras, as educadoras, todo mundo envolvido, o pessoal da cozinha, o pessoal da limpeza, todo mundo fazendo, pegando junto. E nesse momento não tem que eu sou professor, não, você pinta, então aí, vai, pinta aqui. Você, entendeu? Eu não sei se está me assistindo, Nina, eu quero mandar um beijo, uma pessoa assim, de um talento, desenha maravilhosamente bem. Seria, se quiser, vai ser uma excelente ilustradora. É só acreditar. É isso. Tem muita gente boa, gente. Tem muito profissional bom na rede. Sensação de dever cumprido, né? Ontem mesmo, na live que eu fiz ontem, no Paz Preto Presente, ele me perguntou se a gente tem a escolha dos livros, né? Que alguém lá no comentário disse que os livros, que não são os professores que escolhem o livro. E eu falei que não, na rede, na prefeitura, nós escolhemos os livros. Nos dá Eu falei, não, verba, faz-se uma lista e nós sentamos e escolhemos esses livros. Então, você consegue trabalhar com os livros que você pediu, né? Nem sempre consegue comprar todos que você quer, porque a verba também não é muito. Às vezes você chega na feira lá e não acha, né? Mas E não a tem gente mais. tem necessidade de escolha. Aí falei isso que tinha, falei da importância que eu gostava muito de estar na rede. Tem gente que diz, você é louca, tá trabalhando de graça, tá aí na quarentena o tempo inteiro trabalhando de graça, mas isso eu já falei ontem na live, como eu falo direto para as pessoas, salvou a minha vida, literalmente, e eu tenho muito orgulho do que eu faço. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer que é: amo o que eu faço e faço porque eu amo. Porque eu não conseguiria fazer nada que eu não gostasse por muito tempo. E eu sou professora a minha vida inteira. Eu não sei, eu não conseguiria dirigir, por exemplo, direto, horas e horas, porque não é uma coisa que eu gosto, que eu sou apaixonada, eu preciso dessa paixão, né? Mas a live não é comigo. E outra coisa, os personagens, eu procuro nos meus livros colocar a maioria dos personagens de criança preta, entendeu? Porque isso aí foi durante toda a minha infância, eu não tinha essa representatividade. A gente não via em lugar nenhum. Eu me lembro que quando eu fui dirigir Casa da Criança, eu dirigi a Casa da Criança do Engenho da Rainha, e que eu chego na unidade e vejo em todas as portas, banheiro, cozinha, as salas, uma criança branca, criança loura, não tinha uma criança negra. Aí eu observei, 80% das crianças que estavam na creche eram negras. As meninas que trabalhavam, porque a gente trabalhava com leigo, na época era o diretor, e não tinha professor, né? A maioria negra. Aí um dia, a gente não tinha nem a revista Raça naquela época, isso foi em 88. Eu peguei e comprei a revista Ebony, aí recortei as crianças e tal, fiz uns quadrinhos, e um dia eu cheguei e botei criança negra em tudo quanto é lugar. Tirei todas as crianças brancas, coloquei as crianças negras. Aí, 6 dias depois, tinha a nossa reunião, né? Aí passei o que tinha que passar, conversamos, trocamos e tal, e no final eu perguntei se alguém tinha alguma coisa para falar. Aí uma olhou para a outra, fala você. Eu falei, gente, fala, o que foi? A gente quer saber por que você trocou tudo e só colocou criança negra. Eu falei, a gente precisa conversar. O que você... Entendeu? Assim, então, a gente chega à conclusão, e depois que elas se deram conta, mesmo sendo negras, elas questionaram isso, entendeu? Isso é 88, né? Está muito bem lá atrás. Elas se deram conta de que eu tinha razão. Eu falei, vai ficar 15 dias só as negras. Depois eu vou tirando e vou mesclando, entendeu? Mas vocês ficaram com as brancas o tempo todo.
Quando criança olhava lá o banheiro de menina. Uma menina, entendeu? Sabe, banheiro de menino. Lugar para tomar banho. Só as fotos que tinha. Aí a gente conversava muito sobre isso e eu sempre tive na minha cabeça também, quando escrevesse o livro, que seria a maioria das crianças seriam crianças pretas. Todos os meus livros é o que eu faço, porque eu acho que as nossas crianças precisam se ver. É esse o meu pensamento também. Eu quero esses livros, todos os livros, mesmo que você vá falar de gordo, mas os gordos vão ser pretos. Porque a criança precisa se olhar ali e se ver, se achar parecido com uma coisa. Na história Mãe Frente, que eu escrevi, quando eu mandei para a filha de uma amiga, ela falou assim: ô mãe, parece que a tia Lu pegou o meu cabelo. E é isso que eu quero, que a criança olhe e se veja dentro daquela história. Porque é muito difícil você se ver dentro de uma história. Eu cresci com isso, se ver dentro de uma história em que todos são brancos. E aí você diz, bom, eu não consigo ser ali. Então, quando o pessoal fala assim, vamos falar do mundo das fadas e não sei o quê. Eu digo, vocês já viram alguma fada preta? Vocês já viram? Eu não gosto dessa história, eu não quero fazer. Vocês já viram alguma? Não tem. Princesa, agora que a gente tem a princesa Star, não tinha. Eu falei, gente, como? Eu não vou brincar disso, não quero brincar disso. Só se eu for a preta de café, eu sempre falei isso. Não quero ser a branca de neve, quero ser a preta de café. Se quiserem que eu seja preta de café, mas essa princesa não existe. Existe sim, eu tô aqui. Como é que não existe? E as pessoas não aceitam. Como é difícil. Outro dia tinha numa live também do Pais Preto, e tinha uma moça branca conversando com eles, e ela falando, né, de que a filha dela estudou numa escola, e que entraram, tinham 2 negros na escola, 2 negros, na sala da menina, e a menina falou assim, mãe, chegou mais um negro lá na sala, e é legal, não sei o quê. E ela falou que ela ficou sem graça saindo da escola, que as pessoas olharam da filha dela, para a filha dela como se ela tivesse falado um palavrão. E ela se sentiu muito mal com aquilo. Aí eu fui lá no comentário e falei: você sentiu como se a sua filha tivesse falado um palavrão. E o que nós sentimos é que nós somos o palavrão. Aí ela até no final da live comentou e falou: gente, como isso, eu cheguei a dar lágrimas nos meus olhos, porque eu consegui sentir a dor das pessoas. Eu falei exatamente isso. Porque até para falar com a gente, as pessoas hoje ainda te chamam, e aí, preta? E aí, negra? Mas antes as pessoas ficavam assim, mas você não é tão pretinha. É Não, morena. você é Tem morena, gente que você é não sei o fala. quê. Olha, eu odeio, não me chama de morena, não. Sou preta meio. É. Vou se cair, você tiver disponibilidade de tempo, a gente volta. Porque é para não decepcionar as pessoas com tudo que a gente tem que falar, né? São 2 pessoas que falam pra caraca. Aí aqui, você sente ciúme das suas narrativas, dos seus personagens? Não, não tenho apego, não. É do mundo. O, o livro é do mundo. É assim, é muito interessante. Eu vou falar com você. Você está escrevendo um livro e aí você tem um pensar, né? Quando eu escrevi o livro, falei, não, eu vou escrever um livro para as crianças conhecerem a importância do carnaval, da escola de samba, como tem famílias que se envolvem, mesmo para as crianças que não têm esse contato. Porque eu já fui a São Paulo, numa comunidade hip hop, falar do Tequinho, foi assim maravilhoso. Entendeu? A maioria das crianças nunca tinha entrado numa quadra, nunca tinha visto um desfile de escola de samba, a não ser pela TV. Assim, mas eu já fui a lugares que trabalharam o meu livro. Quando eu cheguei assim, o mais assim, que eu nunca pensei que pudesse acontecer, foi um corredor todo e o assunto era o sonho. À frente tinha o Tequinho deitado,
O sonho do Tequinho era sair e ver a sua escola ser campeã. Qual é o seu sonho? Aí tu entrava na galeria, o trabalho das crianças falando de sonho. Falei, gente, eu nunca pensei, entendeu? De que o livro serviria para isso. Então, é bom você... O livro não é seu. Você escreve e depois ele vai. Ele caminha e cada pessoa que lê vai, né? Vai focar em alguma coisa para... Até porque a interpretação ela vai de cada um, né? É. E também família, trabalho muito a questão da família também com o livro. Tenho ciúme, não. Ai, que bom. Eu tenho meio os apegos, assim. Eu falo, ai, gente, vou botar e vou levar lá para a creche, não sei mais se eu vou levar. Vou deixar aqui. E todos os personagens que eu fiz até agora, até com os objetos de cozinha, eu não consegui desmanchar nenhum. Não consegui desfazer. Aí eu falei, não, fica aí, depois eu desfaço. E assim tem uma caixa de personagens. Qual a importância da narrativa para os nossos pequenos? Gente, a narrativa, então, os pequenininhos, a oralidade é fundamental para a criança, primeiro, saber o que está ali, o que se fala, se escreve. Quando eu costumo fazer com as minhas crianças, assim, quando fazia a roda, às vezes pela manhã, né, normalmente eles iam chegando, a gente ia conversar sobre o que ia acontecer durante aquele dia, né? E a gente faz a chamada, né, aquela coisa toda. E eu colocava um papel no meio da roda, do círculo montessoriano, né? E eles iam falando, eu ia escrevendo as coisas que eles falavam. Porque eu acho que assim, é muito importante a criança entender o que eu falo vira uma palavra. Então, aí, se você começa a aguçar a vontade de aprender a ler, né? Se apropriar da leitura. É muito importante. Isso aí é uma das importâncias. E também a questão do viajar, do imaginário, né? A criança pega uma coisa assim e ela faz um encantamento, ela viaja, ela fica quieta. Você acaba de contar uma história, a criança está ali quieta, entendeu? Porque ainda está vivendo aquilo, ainda está processando aquilo tudo que ela ouviu. É muito importante. História, história, história. Para mim, assim, eu trabalhei com o segundo grau no Estado, né? Tive um contrato no Estado, minha formação é português e literatura. Eu lia toda a minha aula, ou é uma poesia, ou às vezes colocava no quadro uma citação, uma frase, alguma coisa. Eu acho importante. As pessoas falam, ler história é só na educação infantil. Aí, de quando em vez, né, vai numa sala de leitura e conta, não. Eu acho que todo dia é dia de história. Ontem eu falei exatamente isso. O rapaz perguntou se era. O Humberto perguntou se você deve contar só a história para dormir. Existe uma hora para contar a história? Eu falei, não, toda hora é hora de história. Toda hora, até mesmo para você sentar e conversar com uma criança e falar assim: peraí, vem aqui que eu vou te contar uma história. E quando você fala essa frase, automaticamente ela para te ouvir. Mesmo que a história vá ser de, olha, não pode fazer isso não é bom. Mas ele vai parar para te ouvir por causa da história, né? Fugiu o que eu ia perguntar. Depois eu volto. Se eu lembrar, eu volto. E as crianças também, elas entendem as coisas quando é explicado. Porque às vezes você está no pátio, uma hora que as crianças estão correndo e acontece alguma coisa, uma criança, você chama, senta aí que eu vou te contar uma história. Aí você conta, você inventa. Um menino uma vez fez isso assim, você vai... O entendimento da criança é muito maior sobre aquilo. Ele não levou uma bronca. Ele não precisou levar uma bronca, entendeu? É argumentação. Porque aí ele também pode contra-argumentar, né? E aí tá aí a narrativa aí. É mais uma vez, né? Olha, quando eu leio um livro ou ouço uma música que eu gosto muito, que me faz, que me inspira a um trabalho, eu já fico imaginando uma forma de transformar aquilo para a criança pequena. Você também faz isso na sua cabeça?
Tudo. Tudo é possível. Meu filho falava muito assim, mãe, como é que a senhora vai falar disso para a criança? Aí eu falava, filho, assim, 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 assim. Assim, ele me ajuda muito, né? Porque ele é compositor. Então, toda vez que eu também me envolvo em alguma coisa, eu falo, faz uma música para isso. O ano passado, que a nossa feira literária o nosso projeto era arte, né? E aí deixamos para o final a arte literária para fazer o fechamento com a feira literária. Ele fez uma música num ritmo, num gênero musical para cada conto de fada, para cada história. Então, Três Porquinhos foi hip hop, aí a Branca de Neve foi, eu não me lembro exatamente. Então, aí eu falo, faz, porque tudo que possa fazer para ajudar, entendeu? Então, teve a Princesa e o Sapo, e Versário, porque a música ajuda ao entendimento, né? Porque primeiro que é corpo, se a criança aprende com o corpo, tu escutou uma música, ele começa a se movimentar, aquilo vai entrando dentro da sua alma com um facilitador maior. A história é fascinante, mas a música com a história supera. É muito bom mesmo. A sua relação com a criança da creche é feita da mesma forma como você faz com as suas crianças em casa? Por exemplo, a sua relação, seu relacionamento com as crianças, a maneira de tratar, de falar, é da mesma maneira que você faz com as suas crianças de casa? Eu hoje não tenho criança em casa, né? Eu tenho os meus netos, mas não moram comigo. Mas, assim, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu gosto de contar história, gosto de brincar, rolar no chão, sabe? Quando eu fiz o concurso para PEI, tem 5 anos, né, eu peguei um berçário 2. E aí todo mundo falava assim, pô, é uma velha, né? Eu tenho 68 anos, então eu tenho 63. Eu fazia de tudo. Eu tinha a minha equipe, né, maravilhosa, sensacional, entendeu? Mas eu nunca falei, isso eu não faço, isso eu não posso sentar. Por isso me deu, a educação me deu até hoje sentar com perninha de chinelo. Então, hoje, começando a yoga, para mim, não tem dificuldade. Porque de tanto que a gente senta no chão, então eu estou com 68 anos sentando no chão tranquilamente. Dá uma elasticidade, né? Não tira. Acho que é mais a empolgação mesmo, né? E o que você... você saiu de escola agora, né? E você está fazendo o que agora? Porque, assim, eu não consigo me ver fora da sala de aula. Eu não consigo me ver fora da sala de aula. E como foi para você a aceitação de sair de sala de aula? Foi difícil, assim. Eu já tinha recebido convites anteriores e nunca tinha aceito. Mas dessa vez, assim, primeiro que é um privilégio para mim trabalhar com a Simone, né? Assim, a Rejane, que é a maravilhosa também, que é a gerente, né, da GED, e eu estou na equipe junto com a Simone. A gente está na educação infantil. Então, assim, foi o que me fez essa certeza de estar junto, de estar indo às unidades para visitar. Infelizmente, eu entrei no dia 3 de fevereiro, e em março veio esse isolamento social, então eu só tive a oportunidade de conhecer uma creche lá na Rocinha. Nunca nem tinha entrado na Rocinha. Mas o meu trabalho, junto com Simone, junto com a Michelle, que é a nossa equipe de 3, uma equipe pequenininha, mas a gente vai com certeza aumentar, né, esse quantitativo para poder dar conta, porque são muitas demandas, mas eu vou estar com vocês
vou visitar, vou estar, vou ver o trabalho, sabe? Vou ajudar no possível. Se tiver que chegar a contar uma história, eu vou contar a história.